Olá, tudo bom com você, aluno do 8º ano? Vamos hoje para mais uma aula aí do projeto Escola em Casa. Nossa aula hoje é sobre um conteúdo bastante interessante, um conteúdo bem novo para você, sequências não recursivas e recursivas. Meu nome é Luan, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. E então, mãos à obra, vamos estudar agora que é hora de aprender. Então vamos aqui compartilhar o slide, né? Tema da aula, sequências não recursivas e recursivas. 8º ano, meu nome é aí como já me apresentei, né? Antes de a gente começar a apresentar o slide, volta para mim rapidinho, que eu queria que, antes de começar a falar de sequência, eu queria falar para você a ideia, antes de definir sequências recursivas e não recursivas, eu queria falar um pouquinho com você sobre a ideia de sequência, né? A ideia de sequência é uma ideia de listagem de objetos. Quando eu listo objetos, geralmente eu coloco um objeto na primeira posição, um objeto na segunda, um objeto na terceira e assim por diante. Quer ver um exemplo de sequência que faz parte do nosso dia a dia? Por exemplo, a sequência dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, assim por diante. Note que eu estou listando os elementos dessa sequência. Eu estou dando uma ordem para eles. Primeiro vem janeiro, depois vem fevereiro, depois vem março, depois vem abril e assim por diante. Então, se eu parasse, por exemplo, em julho e perguntasse para você qual é o próximo elemento dessa sequência, né? Você responderia para mim, agosto, depois setembro, depois outubro e assim por diante. Então a ideia de sequência é essa, é uma listagem que eu faço ordenada. Então no nosso slide aí, ó, eu vou definir para você a sequência numérica, ou seja, ao invés de serem meses do ano, dias da semana, a gente vai listar números, certo? Então a definição é a seguinte, ó. Definimos como sequência numérica toda a lista ordenada de números, isto é, os números dessa lista podem ser identificados como primeiro termo, segundo termo e assim por diante. Então observe os seguintes exemplos. Repara que eu estou colocando os elementos de uma sequência dentro de parênteses, né, para ficar aí uma notação diferente. Então no exemplo A eu tenho a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 e reticentes, indicando que ela continua. Né? Se você estiver bem esperto aí, você já sabe que eu estou colocando aí os números naturais, não nulos, né? Nesse caso aí nós temos uma sequência. E que sequência é essa? A sequência dos números naturais. Então eu posso olhar para o número 1, por exemplo, e dizer, o número 1 ocupa a primeira posição, ele é o primeiro termo. O número 2 é o segundo termo. O número 3 é o quarto termo. E assim por diante. Se eu lhe perguntasse qual é o centésimo termo, você responderia naturalmente para mim, 100. E assim por diante. Segundo exemplo, 0, 2, 4, 6 e 8. Essa sequência aí, repare que ela não tem reticências, então ela é uma sequência finita. Ela tem 5 elementos. E qual é a característica que me faz ter os elementos dessa sequência? São números pares não negativos. 0, 2, 4, 6 e 8. Ah, você poderia dizer para mim, professor, são os números pares, né, de 0 a 8. Uma ótima sugestão. Exemplo C. Aí nós temos uma sequência diferente, né? Todos os elementos dela são iguais. 1, 1, 1, 1 e assim por diante. Aí eu chamo de sequência constante. Todos os elementos dela, independente da ordem dele, sempre é igual a 1. Então o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, o terceiro termo é 1 e assim por diante. No exemplo D, eu tenho 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Repara que essa sequência parece que me fala sobre os múltiplos de 3, né? 0 é múltiplo de 3, o 3 é múltiplo de 3, claro, né? Todos os números que estão na tabuada do 3, ó, os números não negativos, né? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E se eu lhe perguntasse qual é o próximo termo, você naturalmente responderia 21. É o próximo múltiplo, né, de 3 após 18. Depois o 24, depois o 27, depois o 30 e assim por diante. Então sequência é isso. É uma listagem de números em que eu coloco uma ordem, eu coloco posição para os elementos. Então, por exemplo, no exemplo D, o número 12 ocupa a quinta posição, porque ele é o quinto termo dessa sequência, né? O 18 ocuparia ali, ó, a sétima posição. O 21 ocuparia a oitava posição e assim por diante. Padrões observáveis em sequências. Algumas sequências, quando você olha para elas, você pode observar um padrão. As últimas sequências que eu mostrei para você, todas elas tinham um padrão.
A primeira representava os números naturais, a última representava os múltiplos de 3, a do item B representava os números pares. Então isso é um padrão, é a característica que me faz saber quem são os elementos posteriores dessa sequência. Ou seja, eles dão lógica do porquê daqueles elementos pertencerem àquela sequência. Então, volta aqui para mim rapidinho. Eu vou trabalhar com você agora um exemplozinho verbal aqui, que muitas vezes aparece no Facebook como um desafio, né? E muita gente participa, quebra a cabeça, porque realmente observar padrão em sequências não é uma coisa simples. Quer ver? Se eu falar para você a seguinte sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Aí eu pergunto para você, qual é o próximo número dessa sequência? Você pode me dizer, é o número 20, porque o senhor começou a falar 16, 17, 18, 19. É um padrão aceitável. Mas eu também posso criar um outro padrão para determinar o próximo termo dessa sequência. Sabe qual é o padrão que eu coloquei aí? Talvez você não tenha percebido. Eu só falei números naturais que começam com a letra D na sua escrita por extenso. Repare, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Todos eles começam com a letra D. Aí eu pergunto para você, qual seria o próximo número, isto é, dessa sequência? Qual seria o próximo número que se inicia com a letra D? E aí, se você estiver ligado, o próximo número só seria o 200. Então, 200, de acordo com esse padrão que eu criei, seria o próximo termo dessa sequência. Então, sequência e descobrir qual é o próximo termo é isso. É você observar um padrão, aquele padrão fazer sentido para os elementos que estão presentes e você poder estimar, né, tentar descobrir quem são os próximos termos. Então, voltando para o slide aqui, como eu já expliquei para vocês, né? Sequências que têm padrões é isso. Você olha para os elementos e você acaba percebendo ali uma lógica deles pertencerem àquela sequência. Quer ver outro exemplo? Olha a sequência que eu coloquei para você aí. 4, 6, 9, 13, 18, 24 e assim por diante. Qual seria o número que vai ficar no lugar da interrogação? Vamos lá, eu vou te explicar aqui qual é o padrão que eu coloquei. De 4 para 6, eu pulei 2 unidades. De 6 para 9, eu pulei 3 unidades. De 9 para 13, eu pulei 4 unidades. De 13 para 18, eu pulei 5 unidades. De 18 para 24, eu pulei 6 unidades. Então, me parece que do 24 para o próximo termo, eu vou pular 7 unidades. Então, isso é um padrão que eu criei, né, e que vai me justificar o próximo termo. Então, seguindo esse padrão que eu mesmo criei, o próximo termo vai ser 24 mais 7. Ou seja, no lugar da interrogação, eu colocaria, né, o valor da soma 24 mais 7 igual a 31, certo? Então, mais um exemplo aqui. Essa sequência aqui, é uma sequência linda, muito misteriosa na matemática, se apresenta na natureza em várias formas, que é a famosa sequência de Fibonacci, né? Observe os números que estão dentro dos parênteses, né? Aí, no caso, eles vão estar dentro do quadrado, de acordo com o desenho que eu vou colocar aqui. Vamos lá. Repare nessa figura linda aí, que a gente pode chamar de espiral, né? Repare no quadradinho menor, e aí vai seguindo o sentido anti-horário, né, da espiral. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Então, ali eu coloquei ali os elementos da sequência. 1, 1, 2, 3, 5... Aí eu pergunto para você, qual é o próximo número dessa sequência? Quais são os próximos elementos? Né? Vamos lá. Dá um tempinho para você pensar aí, né? Eu tenho os elementos de sequência, tenho aí o desenho que representa essa sequência, a famosa espiral. E aí como é que eu poderia observar um padrão para ela para estimar os próximos termos? Então, você notou algum padrão nos números apresentados até aqui? Será que você observou? Tem um padrão aí que é um padrão muito importante. Os nossos colegas aqui observaram qual é o padrão, né? Encontrei esses valores como sendo os lados dos quadrados. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, né? Esses números formam uma sequência, claro que sim. Eles estão listados e a eles eu dou uma ordem. E o nosso terceiro colega concluiu que em cada termo a partir do terceiro é dado pela soma dos dois termos anteriores. Então, voltando aqui para a nossa sequência, para você ver, repare, 1 é o primeiro termo, 2 é o segundo termo, perdão, 1 é o primeiro termo, 1 é o segundo termo, não tem problema repetir, tá? 2 é o terceiro termo.
Repare que a partir do terceiro termo vão ser os dois termos anteriores somados. Ó, o número 2 é 1 mais 1. O número 3 são os dois termos anteriores imediatamente anteriores a ele somados. 1 mais 2, 3. O número 5, na verdade, é 2 mais 3, que dá 5. Então, o próximo termo dessa sequência seria 3 mais 5. Né? E aí, como eu coloquei aqui para você, ó, os próximos termos seriam, né, 8, nosso colega ali concluiu, né? O próximo termo seria 8, depois seria 13, porque 13 é igual a 5 mais 8. E aí, quem seriam os próximos termos? Vamos lá, 21, porque 21 é 8 mais 13. 34, porque 13 mais 21 dá 34. 55, porque 21 mais 34 é igual a 55, e assim por diante. Eu sempre somo os dois termos imediatamente anteriores para descobrir quem é o próximo termo. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quem é o 10º termo, eu vou somar o 8º com o 9º. O 11º, o 9º com o 10º, e assim por diante. Então, agora vamos definir um tipo de sequência, a sequência recursiva. Gente, sequência recursiva é aquela sequência em que para eu saber um termo qualquer, eu tenho que recorrer, eu tenho que pedir ajuda para os termos anteriores. Então, isso é uma sequência recursiva. Então, nosso colega aí já lembrou, ó, sequência recursiva, né, é quando um termo depende dos termos anteriores. Na sequência aí dessas figuras aí, ó, na primeira eu tenho um cubo, na segunda eu tenho 3 cubos, na terceira eu tenho 6 cubos, na quarta eu tenho 15 cubos. Eu pergunto para você, a próxima figura teriam quantos cubos? O padrão dessa sequência aí, ele não é tão simples de observar, então eu vou ajudar você. Então vamos lá. Vamos observar um exemplozinho aqui, ó. Primeiro eu coloquei aí, né, na primeira figura nós temos um cubo, na segunda nós temos 3, na terceira nós temos 6 cubos e na quarta nós temos 10 cubos. Será que tem algum padrão aí que está sendo respeitado? Olha que interessante. Na segunda figura, eu tenho 3 cubos, mas 3 é a mesma coisa que 1 mais 2, né? Na terceira figura, eu tenho 6 cubos, mas repara que 6 é a mesma coisa que 1 mais 2 mais 3. Na quarta figura, eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais 4, que dá 10. Você reparou qual é o nosso padrão aí? Até a enésima figura, eu somo os naturais de 1 até n. Ó, na quarta figura, eu vou somar de 1 até 4. Na terceira figura, eu vou somar de 1 até 3. Então, os números 3, 6, 10 estão obedecendo esse padrão. São chamados números triangulares. Então, é de se esperar que na quinta figura, né, o que é que vai acontecer? Eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 5, que vai dar 15 cubos. Se a gente voltar aqui para a nossa imagem, né, você vai ver, ó, a própria imagem sugere isso. Na primeira eu tenho 1, na segunda eu tenho uma linha com 2 e em cima uma linha com 1, 2 mais 1. Na terceira eu tenho 3 em cima, 2 no meio e 1 no topo. Na próxima eu tenho 4 mais 3 mais 2 e mais 1. Está observando? Então esse vai ser o nosso padrão. Então para eu saber, por exemplo, qual vai ser o número de cubos, né, na próxima, né, na sexta figura, seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, né, e daria 21 cubos. Então aí nós temos um exemplo de sequência recursiva, porque eu preciso recorrer aos termos anteriores, né? A sequência de Fibonacci que a gente viu também é uma sequência recursiva, porque eu preciso saber quem são os dois termos anteriores para poder determinar aquele termo que eu quero. Então, sequência recursiva é isso. Agora, vamos ver aqui sequências não recursivas. As sequências não recursivas são aquelas sequências que eu não preciso saber os termos anteriores. Basta eu saber qual é a posição. Então, ó, volta para mim aqui rapidinho para eu explicar, né? Por exemplo, na primeira sequência, que a gente viu lá no primeiro slide, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, assim por diante. A sequência dos números naturais. Se eu perguntasse para você qual é o 30º termo, você rapidamente responderia 30. Você percebeu? Você não precisou saber quem eram os termos anteriores, porque você tem um padrão que te leva diretamente para o termo que você quer. Então você não tem que recorrer aos termos anteriores. É isso que caracteriza uma sequência não recursiva. Basta saber qual é a posição que eu quero, que eu tenho um valor. Eu não preciso saber quem é o anterior, quem é o penúltimo, quem são os demais termos.
basta eu saber qual é a posição que eu quero. Então, aqui no slide, ó, voltando para cá, eu coloquei essa figurinha aí, ó. Na primeira barra, começando de baixo para cima, nós temos 2 quadradinhos vermelhos. Na segunda, 4 quadradinhos vermelhos. Na terceira, nós temos 6 quadradinhos vermelhos. Na quarta, nós temos 8 quadradinhos verdes, né? E na quinta, nós temos 10 quadradinhos vermelhos. Pergunto para você, essa sequência 2, 4, 6, 8, 10, te lembra o quê? Te lembra a sequência dos números pares, ou seja, a sequência dos números múltiplos de 2, a partir do 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Se eu lhe perguntasse quantos quadradinhos nós vamos ter na 20ª barra, ou seja, qual vai ser o 20º termo dessa sequência, o que você responderia? Se você estiver bem ligado aí, você já percebeu que a quantidade de quadradinhos por barra é o dobro da ordem dessa barra. Ó. Na primeira, eu tinha 2 quadradinhos. 2 vezes 1 dá 2. Na segunda, eu tinha 4 quadradinhos. 2 vezes 2 dá 4. Na terceira, eu tenho 6 quadradinhos. 2 vezes 3 dá 6. Reparou? Basta eu calcular o dobro do número que representa a posição que eu quero. Então, na 20ª figura, né? Aqui já está a explicação do que eu dei para você. Então, na 20ª figura, seriam 2 vezes 20 quadradinhos. Agora, se eu quisesse saber uma forma de eu saber como é que eu poderia determinar a quantidade de quadradinhos na enésima barra, ou seja, a barra de posição n, bastaria usar a fórmula 2n, sendo n, né, o número que codifica a ordem que eu quero, basta multiplicar n por 2 para ter a quantidade de quadradinhos naquela barra que eu desejo calcular. Então, se eu quiser saber quantos quadradinhos eu vou ter na 100ª barra, basta colocar no lugar de n 100 e fazer 2 vezes 100, 200 quadradinhos. Uma outra sequência, só para a gente fechar, a sequência dos números ímpares positivos, né? Os números ímpares são aqueles números que não são divisíveis por 2. Olha aí, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, assim por diante. Pergunto para você, qual é o 32º número ímpar? Né? Repara que a gente pode criar uma fórmula aqui para nos fornecer o enésimo número ímpar. Perceba uma coisa, o número 1, qual é o número par, né, que é sucessor de 1? É o número 2. Então, o número 1 é 2 menos 1, certo? O número 3, qual é o número par que sucede o 3? É o número 4. Então, o 3 é a mesma coisa que 4 menos 1. Mas o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? O número 5, o número par que sucede ele é o número 6. Então, 5 é 6 menos 1. Então, repare, sempre que eu tenho um número ímpar, eu tenho um número par que sucede ele, certo? Então, ó, por exemplo, o número 5 ocupa a 3ª posição. Então, qual é o número par que sucede ele? É 2 vezes 3, né? Porque o 5 é a 3ª posição. O número 7, qual é o número par que sucede ele? 2 vezes 7, né? Desculpa. É o número 8, que é 2 vezes 4, 4 é a posição do 7. O número 9 é 2 vezes 5, porque 5 é a posição do 9. Só que o 9 é uma unidade a menos do 8. Então, para eu saber quem é o 32º número ímpar, basta fazer 2 multiplicado por 32, né? Vou explicar aqui para você, ó. Para eu saber quem é o 32º número ímpar, bastaria multiplicar 2 por 32 e depois desse produto subtrair 1. 2 vezes 32 dá 64. 64 menos 1 dá 63. Então, 63 seria aí o 32º número ímpar. Fluxograma aí, ó, só para a gente fechar aí, ó. Fluxograma é um algoritmo aí que codifica para nós como é que a gente poderia proceder com esse cálculo, ó. Eu quero saber quem é o enésimo número ímpar. Então, a minha setinha manda eu fazer o quê? Primeiro, multiplicar o n por 2. Depois, desse produto, subtrair uma unidade. E eu tenho a resposta. Quer ver, ó? Se eu quero saber quem é o 100º número ímpar, 100 vezes 2, 200. Depois, subtraio uma unidade de 200, que dá 199. Então, 199 seria o 100º número ímpar. Então, voltando aqui para mim, esse foi o conteúdo da nossa aula.
agora você deve ir na plataforma, resolver exercícios, fixar o conteúdo para ficar fera aí nos assuntos de matemática. Então, até a próxima, tudo de bom para vocês, bons estudos!